No grande palco da vida, onde o peso do fracasso esmaga sonhos e as vozes da desistência ecoam como um coro ensurdecedor, há uma força que se ergue acima do caos, a sua determinação inquebrável de vencer. Não é o talento, nem a sorte, nem as circunstâncias que definem quem cruza a linha de chegada. É a coragem de forçar a si mesmo a continuar, a avançar, a lutar, mesmo quando todos ao seu redor jogam a toalha. Quando o mundo desiste, quando a fadiga sussurra, quando as probabilidades parecem insuperáveis. É nesse momento que o verdadeiro conquistador se revela. Forçar-se a vencer não é uma escolha fácil, é um compromisso feroz, um juramento que você faz consigo mesmo para se recusar a ser apenas mais um, para transformar o impossível em inevitável, para escrever uma história que ecoará além do seu tempo. Imagine-se em uma floresta densa onde o sol mal penetra e o caminho à frente é obscurecido por espinhos e sombras. O chão está coberto de pegadas daqueles que vieram antes, mas pararam, desistiram, voltaram atrás. O ar é pesado com o silêncio da derrota, mas dentro de você há um fogo, uma chama que não explica, não negocia, não se apaga. Esse fogo é a sua vontade, a força que o empurra a dar mais um passo, a cortar mais um galho, a atravessar a escuridão. Forçar-se a vencer é escolher esse caminho, mesmo quando ele é solitário, mesmo quando ele é doloroso, porque você sabe que do outro lado da floresta há uma clareira, sua clareira, seu destino, sua vitória. Napoleon Hill, o homem que dedicou sua vida a decifrar os segredos dos grandes, entendeu isso como poucos. Ele estudou titãs como Andrew Carnegie, que construiu um império do aço contra todas as probabilidades, Thomas Edison, que transformou milhares de fracassos em luz, e Harriet Tubman, que guiou almas à liberdade em meio a perigos inimagináveis. Esses gigantes não eram diferentes de você. Eles não tinham garantias, privilégios ou caminhos pavimentados. O que os distinguia era uma determinação feroz de forçar a si mesmos a vencer, mesmo quando o mundo dizia, pare. Eles sabiam que o sucesso não é um presente. É uma conquista forjada na recusa de desistir. Pense em Thomas Edison, trabalhando noite adentro enquanto o mundo dormia. Cada experimento que falhava era uma razão para desistir, mas ele se forçava a continuar. Ele não contava as tentativas, ele contava as lições. Cada filamento que queimava era um passo mais perto da lâmpada que mudaria a humanidade. Ele não esperava que a inspiração viesse. Ele a criava, forçando-se a agir, a persistir, a vencer. Essa é a essência de forçar-se a vencer. É transformar a dor em progresso, a dúvida em determinação, o fracasso em fundação. E você, neste exato momento, carrega esse mesmo poder. A pergunta não é se você pode, é se você vai. Forçar-se a vencer começa com a mente. Sua mente é o campo de batalha onde a vitória é decidida. Se você permite que o medo, a autocrítica ou o peso das opiniões alheias dominem esse espaço, você já perdeu antes de começar. Mas se você treina sua mente para ser uma fortaleza de foco, crença e propósito, você se torna imparável. Napoleon Hill chamava isso de o poder do pensamento definido. A capacidade de fixar sua mente em um objetivo e recusar qualquer pensamento que o desvie. Quando todos desistem, é a sua mente que decide se você seguirá em frente ou se juntará à multidão. Considere a história de Nelson Mandela, que passou 27 anos preso, enfrentando a escuridão de uma cela, o peso da injustiça, a tentação de se render ao desespero. Mas Mandela forçava sua mente a permanecer firme. Ele lia, refletia, mantinha viva a visão de uma África do Sul livre. Sua determinação era um ato diário de resistência, uma escolha de não ceder, mesmo quando o mundo parecia ter desistido dele.
Ele se forçava a vencer, não apenas por si, mas por uma causa maior. E com essa força mental, ele não apenas sobreviveu, ele mudou a história. Essa é a promessa de uma mente dominada. Ela não apenas o mantém de pé, ela o leva além do que você imaginava possível. Agora pergunte a si mesmo, que pensamentos estão governando sua mente? Você está deixando a dúvida ditar suas ações ou está escolhendo acreditar que a vitória é possível? Forçar-se a vencer significa assumir o controle da sua narrativa interna. Significa dizer, eu sou capaz, quando o mundo diz, você não é. Significa visualizar o resultado, mesmo quando ele parece distante, e alinhar cada pensamento com essa visão, porque no final, a batalha mais importante não é contra o mundo, é contra a versão de você que quer desistir. Mas a mente sozinha não é suficiente. Ela precisa de clareza. Clareza é a bússola que dá direção à sua determinação. Sem ela, você pode ter paixão, energia, até mesmo talento, mas estará correndo em círculos, desperdiçando sua força. Clareza significa saber exatamente o que você quer, não de forma vaga, como quero ser bem-sucedido ou quero ser feliz, mas com uma precisão que corta como uma lâmina. Quer construir um negócio? Que tipo de negócio? Quem ele servirá? Qual será seu impacto? Quer transformar sua saúde? Como será seu corpo, sua energia, sua vitalidade? Quer liberdade financeira? Quanto, quando e como você chegará lá? Pense em Walt Disney, que enfrentou falências e rejeições, mas nunca perdeu de vista sua visão. Ele não apenas sonhava com parques temáticos, ele os visualizava com detalhes tão vívidos que podia descrever cada rua, cada atração, cada emoção. Quando todos desistiram dele, ele se forçava a continuar, porque sua clareza era inabalável. Ele sabia exatamente o que estava construindo, e essa certeza o guiava através de cada obstáculo. Então pegue um momento agora, não amanhã, não na próxima semana, mas agora, e pergunte, o que eu quero de verdade? O que faz meu coração pulsar com propósito? Dê forma a essa visão, porque clareza é o que transforma determinação em destino. Com clareza vem a crença. Crença é o fogo que alimenta sua vontade de vencer. Não é uma esperança tímida ou um desejo passageiro, é uma convicção tão profunda que reescreve a realidade. Pense em Harriet Tubman, que guiou dezenas de pessoas à liberdade através da Underground Railroad. Ela não tinha mapas, nem garantias, nem segurança. O que ela tinha era uma crença inquebrável na liberdade, na justiça, em sua própria capacidade de fazer a diferença. Cada passo que dava, cada risco que corria, era um ato de fé. Quando todos desistiam, ela se forçava a vencer, porque acreditava que o impossível era apenas uma questão de tempo. Sua crença deve ser assim, uma força que não negocia com a dúvida, que não se curva ao medo. Mas a crença precisa de proteção. O mundo está cheio de vozes que tentam apagar sua chama. Pessoas que dizem, é tarde demais, você não é suficiente, isso é impossível. Forçar-se a vencer significa proteger sua crença, como um tesouro. Afaste-se de conversas tóxicas, desligue as distrações que roubam seu foco. Cerque-se de ideias, histórias, mentes que reforcem sua visão. Napoleon Hill falava do poder do mastermind, um grupo de pessoas que elevam umas às outras. Mesmo que seu mastermind seja um livro, um mentor do passado ou sua própria voz interior, construa um escudo ao redor da sua crença. Porque quando todos desistem, é essa crença que o mantém em pé. E com crença vem a disciplina. Disciplina é a ponte entre querer vencer e realmente vencer. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o cansaço pesa, mesmo quando a motivação vacila. É acordar cedo quando o mundo ainda dorme.
É dizer não às distrações quando o conforto chama. É escolher o difícil, o necessário, o que importa, mesmo quando ninguém está olhando. Considere J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter em meio a dificuldades financeiras, rejeições e incertezas. Ela não tinha garantias, mas tinha disciplina. Ela se forçava a escrever, dia após dia, mesmo quando o futuro parecia sombrio. E essa disciplina a levou a criar um mundo que encantou gerações. Disciplina não é sobre ser perfeito, é sobre ser consistente. É sobre aparecer mesmo quando o progresso parece lento, mesmo quando o resultado está distante. Cada pequeno ato de disciplina é um voto de confiança na sua vitória. É como plantar uma semente hoje, sabendo que amanhã ela se tornará uma árvore majestosa. Comece agora. Escolha uma ação. Ler 10 páginas, dar um passo em direção à sua meta, dizer não a uma distração e comprometa-se com ela. Porque a disciplina é o que transforma sua determinação em resultados, mesmo quando todos ao seu redor desistem. Disciplina leva à ação. Ação é o momento em que você força sua visão a ganhar vida. Ideias são poderosas, mas sem ação, são apenas ecos em uma caverna vazia. Ação é o telefonema que você faz, o projeto que você inicia, o risco que você corre. Pense em Elon Musk, que enfrentou falências, críticas e probabilidades impossíveis. Ele não apenas sonhava com carros elétricos ou viagens espaciais. Ele agia, construía, arriscava tudo. Quando todos desistiam, ele se forçava a vencer, transformando visões em realidades que mudaram o mundo. Sua ação deve ser assim. 1. Reflexo da sua determinação, um passo que você dá mesmo quando o caminho é incerto, mas a ação deve ser guiada por aprendizado. Forçar-se a vencer não significa correr cegamente, significa aprender com cada passo. Cada experiência, cada erro, cada sucesso é uma lição. Thomas Edison não inventou a lâmpada por acidente. Ele estudava, testava, ajustava. Ele tratava cada fracasso como um professor, não como um inimigo. Da mesma forma, você deve construir uma mente que aprende. Leia vorazmente. Pergunte com curiosidade. Observe com atenção. Busque mentores, mesmo que sejam figuras do passado. Napoleon Hill passou décadas entrevistando os maiores de sua era, porque ele sabia que o aprendizado é o combustível da vitória. Faça do aprendizado sua arma e você nunca será derrotado. E com o aprendizado vem a adaptabilidade. O mundo é um rio em constante mudança. Planos falham, portas se fecham, circunstâncias mudam. Forçar-se a vencer significa adaptar-se sem perder a visão. Pense em Steve Jobs, que foi demitido da Apple, a empresa que ele fundou. Ele poderia ter desistido, mas se adaptou, criou a Pixar, aprendeu com seus erros e voltou para transformar a Apple em um ícone global. A adaptabilidade é transformar obstáculos em degraus. É encontrar uma janela quando a porta está trancada. Quando todos desistem, você se adapta e continua. Resiliência é o que sustenta tudo isso. Resiliência é a força que o mantém de pé quando o mundo tenta derrubá-lo. É a voz que diz, tente novamente depois de uma derrota. É o fogo que queima mesmo na escuridão. Considere Muhammad Ali, que enfrentou oponentes dentro e fora do ringue. Preconceito, críticas, até a perda de seu título. Mas Ali se forçava a vencer. Ele treinava quando ninguém estava olhando, mantinha sua mente afiada, sua crença intacta. Sua resiliência o tornou mais que um campeão, o tornou uma lenda. Sua resiliência deve ser assim, uma recusa de se render, uma determinação de continuar, mesmo quando todos desistem. E, finalmente, há a gratidão. Gratidão é o que dá profundidade à sua luta. É a capacidade de olhar para a sua jornada, com suas vitórias e cicatrizes, e sentir um profundo apreço.
Gratidão não é ignorar o que falta, é reconhecer o que você já conquistou. É ver cada dia como uma nova chance, cada desafio como uma lição. Napoleon Hill acreditava que a gratidão alinha sua mente com as forças do universo, atraindo mais do que você deseja. E ele estava certo. Quando você vive com gratidão, sua determinação ganha uma força magnética, puxando o futuro que você imagina para o presente. Agora, enquanto estas palavras ecoam em você, saiba que este é o momento. O mundo pode desistir. As circunstâncias podem conspirar contra você, mas você tem o poder de se forçar a vencer. Você não é um espectador na sua própria vida. Você é o guerreiro, o construtor, o conquistador. Pegue sua clareza, sua crença, sua disciplina e comece agora. Dê o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Continue, mesmo que seja difícil. Vença, mesmo quando todos desistem. Porque o seu destino não é algo que você espera, é algo que você força a acontecer. O mundo está esperando para ver o que você fará. Mostre a ele.